um episódio do podcast Bora Rampar, um projeto da Chianca para falar sobre tecnologia, empreendedorismo, inovação, criatividade e hoje a gente vai falar um pouquinho da parte jurídica do teu negócio. Eu sou Lila Azevedo, host do Bora Rampar e diretora de experiência do cliente da Chianca Softwares. Tô aqui com ela, minha host maravilhosa, Daniela Chianca. Se apresente. Obrigada por essa apresentação. Eu sou Daniela Chianca, diretora de operações da Chianca Softwares. Estou aqui host também desse podcast, que a gente ama esse projeto. Né? A gente tá para falar sobre gestão, sobre tecnologia. E hoje a nossa convidada, ela veio para aliviar a nossa vida empresarial, para desmistificar, para desburocratizar, para de forma leve falar sobre direito, sobre jurídico, como as empresas, né, podem se precaver aí em determinados assuntos. E o tema de hoje é os impactos pode deixar. Os impactos da gestão jurídica nos negócios. Eu tô com ela, Juliana. Vou pedir para ela se apresentar. A gente vai chamar ela de Ju, porque já estamos autorizadíssimas aqui. E Ju, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Sei que sua agenda é super apertada, muita audiência. Essa mulher não para de gravar. Ela é colunista da rádio. Ela é professora da universidade. Ela é doutoranda. E tem um livro. Imagina aí a vida dela, né? Tem um livro que eu descobri hoje, que ela escreveu um livro incrível. Então, por favor, se apresente. Muito obrigada por estar aqui no Bora Rampar. E seja bem-vinda. Eu agradeço demais o convite. Eu acho que toda oportunidade da gente tentar desburocratizar, desmistificar o direito e trazer mais próximo do empreendedor é muito importante. Por isso que na hora que Dani enviou, acho que 2 segundos depois eu disse, claro, é quando? Amanhã, pronto, estou dentro. Só vamos. Assim, só vamos. Então, é um prazer estar aqui. Agradeço o convite e vamos embora tratar desses assuntos que parecem chatos, mas são leves e divertidos. A gente vai ver sobre isso. Assim, a gente está muito feliz de poder falar sobre esse tema, né? O tema que os empresários, os empreendedores precisam desmistificar, entender melhor e de forma muito clara. Hoje a gente vai levar essa informação. Então é um momento muito feliz. Então aí, galera, compartilha com os empreendedores que precisam se inteirar desses temas aí importantes. E eu quero começar que você fale sobre a sua carreira empreendedora. Eu vou começar diferente. Você é advogada, né, dessa área jurídica, né, uma área altamente fechada, né, uma área bem caixinha, assim. Uma área muito masculina, Masculina. Né? E aí você decidiu empreender, né, o escritório de Ju, né, a equipe é bem massa, parece uma startup, assim, é uma coisa bem legal. E eles têm uma outra pegada, um outro olhar para o direito. Então eu queria que você começasse falando sobre essa sua trajetória empreendedora, como surgiu e por quê. Ju, empreendedora, advogada, a mulher que desmistifica o direito. Dani, eu sempre quis ser advogada. Eu já comecei a faculdade de Direito sabendo que eu queria ser advogada e professora. E hoje o sou, né? Então eu já construí toda a minha trajetória pensando nisso. Mas eu nunca tinha pensado em abrir meu próprio escritório. Eu estagiava e cheguei a trabalhar em um grande escritório aqui da capital, aqui de João Pessoa, e pensava em fazer minha carreira por lá. Mas aí, depois que a gente se forma, e como a gente sempre tem uma política, tanto no escritório, enfim, como de vida mesmo, de ir se aprofundando no que é mais novo, mais tecnológico, mais diferente no mundo do direito, eu percebi que no escritório que eu estava, eu não ia conseguir implementar o que eu queria, por mais que eu tenha tentado, porque eu sou super a favor de empreendedorismo, crescer nas empresas e tal, e acabou que eu não consegui implementar algumas das coisas que eu pensava que eu queria. E aí, no belo dia, tomando um café com mais 4, um é meu esposo, e mais 2 amigos, que é Hector, Bruno e Caio, que é meu esposo, a gente resolveu abrir o CMRD Advogados e começou nessa trajetória. Assim como todos os empreendedores, o começo nunca é fácil. Então, nossa primeira sede, que a gente chama, que é o QG, era na casa de um de nós. E aí, a gente passava sábado, domingo, porque a gente ainda mantinha o vínculo com os outros escritórios, passava sábado, domingo, trabalhando. E até realmente decidir voar solo. E foi muito complicado no início, porque, querendo ou não, nós somos um time jovem, então o empreendedor nordestino, e aí eu diria o empreendedor brasileiro, ele ainda tem um perfil de confiar muito em quem é mais antigo, em quem tem, às vezes, grandes bancas, e isso era muito complicado pra gente, porque a gente tinha cara de novo, então não adiantava querer bancar os mais, né, velhões e experientes, porque não ia colar. Então a gente se aproveitou dessa jovialidade, dessa juventude. Hoje já nem tanto, né, infelizmente. Mas a gente se aproveitou disso para montar justamente algo que fosse diferente. E aí a gente passou a se destacar muito no digital. Então hoje o nosso perfil do Instagram é um dos maiores aqui de João Pessoa. E a gente sempre está dando dicas lá para os empreendedores, falando com uma linguagem simples
e numa linguagem realmente mais descontraída, mostrando que o direito não precisa ser chato. A gente já passou por coworking, 2 coworkings, e aí quando a gente ia se mudar para um lugar maior, veio a pandemia, a gente foi todo mundo pro home office, assim, de supetão. Inclusive, foi quando a gente se conheceu, né? Verdade. A gente fez live durante a pandemia. Exatamente. Foi super legal. E aí, agora, a gente realmente colocou os planos pra frente. A gente tem um time agora de 11 pessoas, então já ultrapassamos aquela fase. Já estamos aí há 5 anos no mercado, de escritório, né? Mas de carreira jurídica eu já tenho quase 8 anos. E é isso, assim, a história do CMRD é essa, assim. E a gente segue ampliando, agora a gente tá com uma filial em São Paulo, então ampliando horizontes por causa do digital também, né? Sim. E é isso, a história. Eu quero saber um pouco mais da sua trajetória profissional. Você, Juliana, né? Você é advogada, você está fazendo doutorado. Quais são as suas especializações? Quais são as suas áreas? Por que lecionar, já que você já empreende? Por que está na rádio, né? Como colunista? Explica um pouco mais esse seu lado, Ju. Eu sou muito inquieta. Sim. Então, uma das coisas que uma das coisas que mais me atrai na advocacia é o dinamismo. Não existe um dia igual ao outro. Todo dia você acorda e não sabe exatamente o que vai acontecer. Qual é a bronca que você quer pra mim? Qual o problema que eu tô resolvendo? Exatamente. Então, eu adoro isso. Certo. E aí, isso aí foi me puxando também para ampliar o leque de coisas a estudar. Então, por isso que minha trajetória acadêmica também tem muito a ver com minha prática da advocacia. Eu sempre atuei na área trabalhista e empresarial. Então, eu sempre defendi empresas reclamadas. E aí, por isso que eu fiz especialização nisso. Mas não só por aí. Eu também tenho especialização em direito civil, porque eu acredito que o direito é multidisciplinar. Não adianta você querer trabalhar uma área sem ter conectividade com as outras. Então, eu faço mais coisas no direito do trabalho para empresas, mas eu fui ampliando o leque. Aí percebi, por exemplo, que tinha uma deficiência muito grande das questões de propriedade intelectual. Não só o registro de marca, por exemplo, mas coisas que envolvem uma franquia, direito de imagem, direito autoral. Perfeito. Então, tudo isso envolve direito empresarial, envolve direito do trabalho. Então, começando a trabalhar com startups, por exemplo, a gente percebeu que essa era uma demanda muito forte. Então, aí fui para esse lado também. E hoje, meu estudo do doutorado, que está encaminhado, é sobre startups, é sobre regulação jurídica para startups e novas tecnologias, né? Porque o direito é muito atrasado, burocrático, e aí nem sempre ele consegue acompanhar, exatamente. E a gente precisa pensar em soluções fora da caixinha para isso. Aí você perguntou por que lecionar? Porque eu acredito que a gente precisa comunicar o máximo possível o que deve ser feito, como deve ser feito e o correto. Então, eu acredito no poder da educação, acredito que a educação transforma, não só para estudantes da graduação, mas isso que a gente está fazendo aqui, perfeito. Eu tenho certeza que vai atingir várias pessoas e que vai, de alguma forma, mudar a vida daquelas pessoas. Então, por isso que eu amo ser professora, adoro ensinar e não pararei nunca. E a rádio simplesmente aconteceu. Dani, como é leve, né? Como uma pessoa que gosta do que faz, traz leveza na fala, porque eu tava super receosa para esse podcast. Não vou mentir, há muitos termos técnicos, meu Deus. Mandou hoje, Dani, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou falar nesse podcast? Porque direito é uma coisa muito técnica. Chega a ser chato, e aí me desculpem a galera do direito, mas é um pouco chato entender o conteúdo, se conectar de alguma forma. E aí, Lila, só incrementando essa tua fala, e que Ju até endossou isso, muitas vezes tá no pessoal do próprio direito, de não saber como falar. Se você segue Ju nas redes sociais, ela fala, tipo assim, eu assisto os vídeos dela, ai, menina, massa, eu aprendi isso em 3 passos, de forma muito rápida e clara. É leve. Sem mimimi. E gerando conexão. Eu sou diretora de experiência do cliente. A Chianca foi uma das pioneiras a trazer o setor de experiência do cliente para o estado da Paraíba, né? Então, assim, advogado, você precisa de clientes. De alguma forma, você tem que se conectar com eles. E se você só espera teu cliente chegar até você, desculpa, mas tá errado. Você também tem que ter formas de atrair o público até o teu negócio. Então, eu queria que a gente começasse a desmistificar e a descomplicar um pouco das obrigatoriedades para os negócios. O que é que você vê de obrigatoriedade que é essencial e que muitas vezes quem está nos assistindo, que é gestor, que é intraempreendedor, que trabalha na área, precisa saber e às vezes não busca informação por falta de conhecimento, às vezes espera acontecer para ir atrás da informação. Então, ajuda a gente descomplicando isso aí. Eu acredito muito que o jurídico ele é parceiro do negócio. Então, muita gente tem essa visão do jurídico como burocracia. Eu vou lá, vou ter que falar com o meu advogado.
E vai ser um momento de muita tensão, um momento de muito estresse, porque é um problema que eu tenho para resolver. E aí a gente, no CMR de advogados, e é uma coisa que a gente leva isso muito enraizada, direito não pode ser problema. Direito tem que ser solução. Perfeito. E direito não pode ser apagar incêndio. Ele tem que ser antes do incêndio acontecer. Ele tem que ser vacina e não um problema para você resolver ali no estresse do momento. Então, pensando nisso, se você analisar a trajetória da maioria das empresas no Brasil, a grande maioria delas começa e normalmente segue esse rito de empresas familiares. E as pessoas tendem a confundir empresa e família. Sim. E são dois mundos distintos. E aí eu acho que Dani pode falar muito sobre isso, né? Porque vivencia isso na pele. Uhum. Mas eu tenho certeza que você consegue separar o profissional do familiar. Então, muita gente não consegue isso. E aí surge a primeira necessidade jurídica, que é pensar na empresa como uma formalização de uma sociedade. Então, eu tenho sócios e eu tenho familiares. Então, um bom acordo de sócios, um bom contrato social, eles fazem a diferença. Não quando tá tudo mil amores, mil flores, mas na hora que tem uma briga, na hora que alguém tem alguma divergência ali. Uma opinião, algo nesse sentido. Então, é importante estar com isso formalizado, bonitinho, redondinho. Mas não só isso, aí você vai tratar com os clientes. Então, você precisa, às vezes, a depender do seu negócio, quando é, por exemplo, prestação de serviço, de um contrato muito bem elaborado. Eu lembro demais de um vídeo que eu vi de Abílio Diniz, dizendo que o grande erro da vida dele foi um contrato, né? Que não foi bem elaborado. E isso acontece muito. A gente chega com vários problemas lá no escritório relacionados a isso. Para além disso, eu acho que o direito do trabalho ainda é uma grande preocupação dos empreendedores. Por duas razões. Primeiro, porque o sistema trabalhista ele não está relacionado só com a CLT. Então, tem entendimento do TST, entendimento da Justiça do Trabalho, normativas do Ministério do Trabalho e Emprego, que vão dizer o que é que sua empresa deve ou não deve fazer. Tem os sindicatos, né, que tem as convenções, né? Exatamente. Tem os sindicatos com convenções. Então, tem um monte de diplomas normativos para a gente navegar por eles. E nem sempre, eu diria que na maioria das vezes não é fácil isso. E, finalmente, ninguém gosta, mas a gente tem que falar sobre isso, pagar imposto. Então, às vezes... Às vezes, o empreendedor... Uma coisa que o empresário gosta, o empreendedor ama. Mas o certo é o certo. Isso, sempre, exatamente. Mas dentro do certo, às vezes a gente consegue achar alternativas que podem desonerar alguma coisa ali na empresa. Então, eu acho que navegar por essas áreas, esses grandes pilares, é muito importante para todos os empreendedores. E nessa visão de o que é que eu posso fazer para melhorar. Não é para apagar incêndio só. O advogado também apaga incêndio. Chegou um processo, chegou uma reclamação no PROCON, chegou alguma coisa assim, uma fiscalização. Beleza, todo mundo sabe que o advogado serve para isso. Mas, para mim, o advogado ele é um consigliere. Sabe o poderoso chefão? Não tem aquela figura lá? Então, é mais ou menos por aí. Ju, tu falou um pouquinho aí da questão de contrato e de apagar incêndio, de resolver problema. A gente costuma dizer que a gente está sempre resolvendo problemas, né? Lá na empresa, se um cliente busca o sistema da Chianca, ele está com um problema de gestão e ele precisa que alguém resolva esse problema. E o sistema da Chianca completo consegue resolver isso, né? E você falou aí da vacina. A gente não precisa resolver problema, a gente tem que dar a solução, a gente tem que ser a vacina. Quando você falou aí da parte de contrato, me relembrou uma coisa que nós temos. Hoje na Chianca a gente tem o quê? Sei lá, 10 mil pessoas usando o sistema da Chianca. 10 mil pessoas, login ativo, utilizando. E para quem trabalha com prestação de serviço, por exemplo, é muito importante ter o contrato bem elaborado. Formalizado, uma coisa bem estruturada. E lá na empresa a gente consegue uma vacina para esses nossos clientes. Essa vacina consegue colocar o contrato dentro do sistema. Óbvio, precisa passar pela parte jurídica para ter todo o respaldo, para ter as informações corretas, para ser coerente, mas a gente consegue facilitar a vida do empreendedor colocando o contrato dentro do Chianca. E aí informações como, sei lá, razão social, não fantasia, CNPJ, informações mais técnicas, consegue puxar automaticamente. E o contrato pode ser enviado para o cliente de forma por e-mail e para ele assinar digitalmente. E né? tem o online, né, também. Tem algumas especificações, né? Tem vários tipos de formas de fazer. E aí é uma vacina. A gente não tá nessa parte do direito, mas a gente se preocupa
são o nosso cliente. E essa preocupação com o cliente gera essas vacinas aí de não esperar a bomba acontecer, não esperar o incêndio estar absurdo no ponto que o bombeiro não vai conseguir apagar de imediato. Exatamente. E quando você falou isso de incêndio, eu já identifiquei, né, na gestão das empresas. As pessoas não têm gestões estratégicas preventivas, né? Muitas vezes o empreendedor só vai quando a bomba já explodiu, pela negligência, por achar que aquilo não é uma prioridade para o momento. E aquilo pode ser fatal para o seu negócio, né? Aquilo pode levar à falência. E aí eu queria que você citasse aqui para a gente quais são os 5 maiores erros do empreendedor relacionado à gestão jurídica. Quais são os maiores erros que você consegue identificar ao longo da sua trajetória? O primeiro, assim, acho que o top 1 é informalidade. E quando eu digo informalidade, é informalidade lato sensu. Por exemplo, eu tenho uma relação de emprego ali com uma determinada pessoa, com determinadas pessoas. Mas eu não me preocupo de saber quais são as obrigações que eu tenho para com aquelas pessoas. Ah, mas eu sou MEI. Sim, tudo bem, você é MEI, mas você tem obrigações legais ali para serem cumpridas. Algumas pessoas acham que MEI não é empresa. MEI Exatamente. é CNPJ, está vinculado ao teu CPF. É uma empresa, Contribui sim, para o tá? INSS. Inclusive, ainda mais arriscado, vamos dizer assim, não é que seja arriscado, mas quando eu tenho uma empresa mesmo, eu tenho a proteção da pessoa jurídica. E o MEI não. O MEI você tá com o CNPJ, você responde no seu CPF. Então, ainda mais cuidado para se ter. Mas o pessoal pensa que, por ser fácil abrir um MEI, não precisa de todas as formalidades. Mas isso aí se repete não só com pessoas que têm MEI, com grandes empresas também se repete. Então, o primeiro ponto é formalização. Quais são as obrigações decorrentes daquilo ali que eu estou fazendo? Ah, é assinar a carteira de trabalho? É fazer um contrato de prestação de serviço? É, sei lá, declarar determinado imposto de determinada forma? Então, eu acho que esse ponto 1 da formalização é importantíssimo. E outra, o pessoal adora fazer sociedade sem ter sociedade. A gente se junta aqui, nós 3, diz, não, são minhas sócias. Beleza, bacana, cadê o contrato social? Cadê o CNPJ formalizado? Também é muito comum isso acontecer. Então, depois formalização. Não tem nada, né? E aquela confusão. Até para judicializar depois é difícil. Em tudo na vida, o combinado não sai caro. O combinado não sai caro e o que tiver por escrito é ótimo, é maravilhoso. Aí respalda, né? Acho que a gente tem muitos clientes fora da grande João Pessoa. A gente tem clientes, sei lá, todo o Brasil já. Fernando de Noronha, né? Agora nós temos um cliente Fernando de Noronha. Importantíssimo, adorei. Eu vou implantar lá, tá, querida? Pode ir. Uma semana, depois eu vou mais uma. Assim, a gente vai fazer um rodízio. Cada semana vai um, né? Não? Tem Corretos. E aí, falando... E aí, me perdi agora. Falei Fernando de Noronha. Dá pra engajar o Brasil todinho. Pois é. Um pouco de cada vez, né? Vamos conhecer todo esse Você falou do erro da informalidade, foi um erro. Tem mais erros que você consegue destacar? Tem alguns. Eu acho que o segundo erro, achar que jurídico é coisa de empresa grande. Não é. O jurídico é para auxiliar. Às vezes não precisa ser aquela assessoria jurídica que todo mês está ali prestando serviço, prestando consultoria. Mas quando você vai tomar decisões na sua empresa, é importante ter o respaldo, porque você não vai saber necessariamente todas as obrigações que são ali decorrentes daquilo que você está fazendo. Então, é importante fazer uma consulta com o advogado, assim como a gente faz quando a gente vai estar sentindo algum sintoma e vai para o médico. Então, assim... E para as pessoas não se assustarem, porque o valor do serviço vai ser proporcional ao valor do volume daquela empresa. Exatamente, né? as horas de trabalho. Então, não é assim um cardápio e todo mundo vai pagar a mesma coisa por aquele prato. Não é isso. Tem que analisar as peculiaridades da empresa, do serviço que vai ser prestado. Então, o jurídico não é só para grandes empresas. E muitas vezes vai estar ajudando ele a economizar em alguma situação, né? De alguma situação fiscal, alguma situação que ele tem um benefício também na parte de sindicato. Exatamente. Que você vai ter um entendimento e vai passar por... Só de tipos de contratação, o pessoal acha que é só CLT 8 horas por dia. Mas a gente tem uma infinidade de modalidades de contratação. Prestação de serviço, contrato intermitente, contrato a tempo parcial. Se for alguém da construção civil, contrato por obra certa. Se for da área de agropecuária, enfim, contrato de safrista. Tem uma infinidade de coisas. Às vezes você está pagando mais caro, porque ninguém olhou para você e disse, tem uma forma mais barata de se fazer, que é assim. Então, acho que esse é o segundo ponto. Achar que jurídico é só para empresa grande. E não é. E assim, acho que o terceiro ponto, achar que, porque está escrito, da forma como você acha que está escrito, aquele contrato virou lei. Não necessariamente. Precisa interpretar aquela cláusula com base na situação, com base no que está sendo entendido pelos tribunais. Então, nem sempre, só porque está escrito, é prego batido, ponta virada, está na pedra, acabou. Nem sempre. Quarto erro, que eu acho que
esses 4 resumem bem. Registro de marca. Pessoal, negligencia isso no início, vai se preocupar com outras coisas do negócio e esquece que a marca é o DNA do seu negócio. E aí, quando menos espera, chega uma notificação de alguém que registrou a marca primeiro e tá mandando você parar de usar aquela marca. E aí já era, e aí vai gastar muito mais, o investimento vai ser muito maior. Exatamente. Depois que você tá com a marca consolidada no mercado, tem que refazer tudo. Pra mudar isso depois é absurdo. Exatamente. Tua autoridade vai todinha por água abaixo. Exatamente. Como se fosse uma nova empresa no A mercado. nova empresa. E aí, pra essa galera que tem o nome da sua empresa, mas não tem o registro da marca ainda, o que é que você diria pra esse pessoal? Pessoal, registrem. Por favor, ajudem. façam isso, me ajudem. Registrar a marca. No direito, a gente tem um princípio que é o primeiro que dá entrada, first to file, é quem é o dono da marca. Não interessa se você... eu tô usando essa marca há muito tempo. Sim, mas você cumpriu a exigência legal que era registrar? Sim ou não? Não cumpriu? Infelizmente faz parte, entendeu? Tem um prazo pra você renovar, Isso. né? E é importante salientar, porque pra você registrar uma marca, não é simplesmente coloquei lá o Bora Rampar e tá pra sempre. Não, né? Tem uma periodicidade que você precisa Exatamente. estar acompanhando. Por isso que você precisa ter o acompanhamento. Eu vou seja contar um seu, caso né? real que aconteceu com a gente lá na Chianca. A gente faz os registros, né, das soluções e tudo mais. E a gente foi registrar uma marca chamada Xandroid. Tu lembra? Lembra? Foi eu. Foi eu que fiz. Era o que era, né? E aí a gente foi registrar essa marca Xandroid. Vai eu no INPI, bem. Bem levantar toda a burocracia e tudo mais. E aí a gente tentou registrar, mas a gente não conseguiu. Foi um indeferido porque usava a marca, o título Android, né? Então a empresa lá fez a defesa e tal. Eu fiquei irada. Caramba, não sabia. Eu queria chamar a marca de E aí, isso a gente já tinha replicado em site, no cliente, nas nossas soluções. Deu um trabalhão, né? Deu um trabalhão ter que reverter toda essa marca. Então, a importância de se antecipar, né? De ter Isso, e de se o aceito antecipar antes. até ao projeto. Poxa, pensei num nome aqui. Aham. Será que vale a pena eu investir dinheiro, se a tempo, gente né? tivesse Mão de consultado obra? um advogado antes, então não teria nem colocado, Exatamente. porque você vai perder. Exatamente, teria feito o que a gente chama de busca prévia para identificar. Mas aí eu vou levantar aqui uma característica do empresário. Todo empreendedor é metido a advogado. Diga se não é. Diga se eu sou metido a advogado, minha filha. Eu digo mesmo. Aí eu estudo a lei, minha filha, como é a história. Mas eu acho que o empreendedor tem muito isso, de achar que entende, que vai lá e faz e tal. E é importantíssimo ter o apoio, né? O entendimento real da coisa. E aí, Dani, tem uma coisa que aí às vezes me dá arrepio. A pessoa chega no escritório e diz, não, mas isso aqui que eu tô fazendo é certo. Aí eu digo, não, mas olha, eu tô aqui lhe mostrando que tem uma lei que diz que não é assim, que é da forma Y. Ele diz, não, mas seu Zé, que é meu amigo, faz isso há 30 anos e nunca aconteceu com ele. Eu digo, sim, meu senhor, mas isso não faz com que o que seu Zé faz seja certo. É o mesmo exemplo de que as pessoas acharem que o aperto de mão tá tudo resolvido. Exatamente. Sem um documento, sem um acordo, sem uma assinatura. Gente, infelizmente, o tempo do aperto de mão passou faz tempo. Inclusive, Se documentem. Acontece muito, né? Pegando esse gancho do pessoal do aperto de mão. Tem gente que assina um contrato e diz assim, não li. Não vi. Gente, um contrato é pra ser lido. Foi feito pra isso. E para ser lido, inclusive agora como direito. Inclusive as entrelinhas. Inclusive as notas de rodapé ali. As entrelinhas, gente, entendeu? Tá tendo uma tendência muito forte, e aí, mais uma vez, o escritório também é pioneiro nisso, da gente trabalhar o legal design. Nada mais é do que a aplicação das técnicas de design thinking nos contratos. Os contratos também não precisam ser extensos, difíceis de ler e, às vezes, incompreensíveis. Então, assim, também tá tendo essa tendência justamente para aproximar, né? O empreendedor, ou quem precisa de contrato. O CPF, de forma geral. Exatamente. Né? Todo mundo tem dificuldade com essa questão da leitura. Eu queria que você contasse aqui pra gente, revelasse, assim, rasgasse pra gente. Um caso engraçado que aconteceu com o seu cotidiano. Eu tenho certeza que acontece em muitas situações. N situações. Eu queria que você contasse pra gente. Eu acho que, assim, a situação mais inusitada que eu já passei foi essa. Ai, meu Deus! Eu reparei, sim. Eu nunca tinha passado por isso. Na área trabalhista, a audiência é o ponto alto do que acontece. Diferente de outros processos, sempre vai ter audiência. E aí, na audiência é onde as coisas acontecem. Então, normalmente, o advogado ele se prepara muito tempo antes com o processo e com, por exemplo, possíveis testemunhas. Você escuta todo mundo, vê qual é a versão. Lila ouviu aquele fato de tal forma, Dani viu de outra. É importante ouvir isso aqui de você, isso aqui de você. Então, você prepara
o caso para chegar lá na hora e saber o que fazer. Prepara, inclusive, perguntas que a outra pessoa pode fazer para o seu cliente, que você vai fazer para a parte adversa, enfim. É uma preparação de muito tempo. Nesse caso em específico, a gente tinha... tá nervosa, né? Mas você vai ver. No final, é surpreendente. Prepara o corpo. Nesse caso, era um caso relativamente simples, era um caso envolvendo horas extras e um período lá de prestação de serviço curto. Então, não era nada muito fora do esperado. Era um valor alto, porque o salário era alto, mas era uma coisa simples. E nesse caso, eu já tinha feito toda essa preparação, toda essa oitiva de testemunha, feito as perguntas, pensado, planejado. Foi adiada a audiência, porque a magistrada ficou doente. Aí, beleza, passou-se acho que 2 meses, foi remarcado. Ouvi todo mundo de novo para relembrar, tal. E aí, finalmente, começou a audiência. Na noite anterior, o advogado da parte adversa tinha juntado um monte de documento. Aí chegou na audiência e disse, precisa ser remarcado, porque a outra parte precisa ter tempo para ler. Remarcada a audiência. Fomos para a 3ª vez ouvindo as testemunhas. Ouvi as testemunhas e a gente sempre pergunta, porque existe uma coisa chamada contradita. Por exemplo, vocês são muito amigas. São o que a gente chama de amigas íntimas. Você não pode ser testemunha de Dani. Outra pessoa poderia ser. Então, sempre essas perguntas são feitas. Você tem alguma amizade, alguma inimizade com o reclamante, ou com algum... Você consegue imaginar alguém que pode ser testemunha do reclamante e tal? Nesse caso, eram 2 testemunhas. A testemunha, que eu vou chamar de Dona Maria, mas não é esse o nome real, né, da pessoa. Eu perguntei 3 vezes. Como vocês podem perceber, houve 3 oportunidades para ela me dizer o que tinha acontecido. De forma nenhuma. Quero bem essa pessoa, não quero nem que ganhe nem que perca, eu tô para dizer a verdade. Eu disse, ótimo. E ela realmente... É você, Dona Maria? Eu quero ser. É você que vai falar para mim. Beleza. Audiência telepresencial se faz do próprio escritório, só que em salas separadas. Começou a audiência, ouviu-se uma parte, ouviu-se outra parte, testemunha da parte reclamante, né, do empregado, e testemunhas da empresa. Primeira testemunha, tranquilo, dentro do esperado, algumas perguntas boas, algumas perguntas ruins. Vamos ouvir Dona Maria. Dona Maria no computador, fora da sala onde eu estava. Eu estava numa sala assim, igual a gente tá aqui, e ela estava na outra sala do escritório. Dona Maria bota o fone de ouvir. Juíza diz, seu nome completo, profissão, pipipipopopó. Tranquilo. Assim, em toda a minha experiência, eu jamais tinha vivenciado uma situação dessa. Aí, começa o depoimento. Dona Maria, eu queria saber se você tem algum interesse na causa, que se quer que seu José ganhe ou que perca e tal. Dona Maria, não, de forma nenhuma. A advogada da outra parte levanta a mão. Excelência, eu queria levantar uma contradita. Contradita é justamente dizer que a pessoa não pode ser testemunha. Aí a magistrada, pois não, doutor, qual é a contradita? A parte que está... A testemunha foi amante. Teve um caso com o reclamante. Ai, meu Deus do céu. Eu disse, é o quê, senhora? Foi. A juíza, até a própria juíza, ficou meio desconcertada. Aí disse, como assim? Dona Maria... Casos de família. Em plena audiência trabalhista. Aí a magistrada olhou pra mulher e disse, minha senhora, a senhora teve um caso? Minha amiga, essa mulher botou pra chorar. E ficou desesperada. E tudo que ela dizia era, mas eu não tive um caso, eu tava separada do meu marido. Foi quando eu tava separada. E aí depois virou outra falta, né, na audiência. E depois eu aceitei Jesus no coração e voltei pro meu marido. E eu, meu Deus do céu, o que é que eu tô fazendo aqui? Eu não sou familiarista. E aí, resultado. Aí a magistrada ia fazer outras perguntas, mas ela disse, quer saber de uma coisa? Olha, eu não vou mais escutar a senhora. A senhora pode ir pra casa, tá tudo bem. Como tinha outra testemunha também, não trouxe nenhum prejuízo, assim, maior pro processo. Mas o advogado tem que ter jogo de cintura. Cara. E tem que estar preparado pra todas as situações. Total. Aí agora eu anotei lá no meu checklist, perguntar, já teve caso com alguém envolvido no processo? Você foi amante dessa pessoa? Exatamente. Só pra saber, assim. Exatamente. E o pior... telepresencial é gravado. Isso está gravado nesse processo, entendeu? Essa cena. É barra, viu? É peso. E aí vem, tipo, as habilidades que o advogado precisa ter, né? Jogo de cintura, criatividade pra hora. Exatamente. Né? Entender. E quando ela saiu da sala, tu não queria... Não, ela, doutor, eu estraguei o processo. Não, tá tudo sob controle. Um ódio, meu Deus, a mulher acabou com minha vida. 3 oportunidades, Ana Maria, me ajude. Mas o pior é que eu disse, mas por que a senhora não me falou? Eu não teria colocado a senhora pra fazer a audiência.
diz porque eu tenho vergonha do meu marido descobrir. Olha, mas vou dizer uma coisa a você. A Ariana Suassuna fala assim: o que é ruim de viver é bom de contar. Exatamente. Foi horrível de viver, mas foi bom de contar. E aí, puxando pra sua vida pessoal, eu quero que você conte, compartilhe com a gente algo da sua vida que foi muito ruim de viver, mas é bom de contar, é algo que você superou e você gostaria de compartilhar e inspirar as pessoas que estão nos ouvindo. Puxa, aí foi difícil. Foi, Isso e aí é agora profundo assim, E ó. agora aquela música chega. É. Quando ela pensa, busca na memória dela esse momento. Se é algo dos seus estudos, algo que você pensou em desistir. Eu nunca fui muito de desistir, Dani. Eu sempre fui muito de... agora vamos assumir isso, agora vamos embora. Mas aí quem assume passa, tipo assim, às vezes tá no fundo do Perrengue, poço já. e continua, né? É. Então tem... A vida sempre dá uns capotes na gente. Eu tô tentando puxar, não é porque não tem não, é porque agora tu me pegou de surpresa, né? Agora eu fiquei nervosa. Não, mas não fique não. Eu tava advogada despreparada agora. E principalmente também na área que você empreende, né? Acho que vocês, tipo, tiveram muito peito de abrir um escritório. Vocês têm um escritório lindo, né? Tipo, uma sede bem massa e tal. Então, também nessa área de empreendedorismo, eu acredito que também tenha sido desafiador. Vocês tenham enfrentado coisas. Eu acho que talvez a coisa mais difícil tenha sido o seguinte, e aí eu acho que foi de bater nos peitos e dizer que ia fazer mesmo. Minha família é de funcionários públicos, então eu não tinha o empreendedorismo enquanto norte na minha família. Então foi um momento de muita tensão dentro de casa, porque meus pais queriam que eu fosse funcionária pública e eles botaram na cabeça que se eu fosse advogada eu ia morrer de fome. Literalmente. Então isso aí foi inúmeras vezes pauta de discussão em casa. Então, de ter segurado desde o início e ter dito, eu vou fazer isso porque eu acredito nisso, porque eu quero que seja assim. Então, eu acho que isso foi uma coisa muito forte de enfrentar, principalmente, e aí eu digo isso com muito orgulho, por ser mulher, porque, mais uma vez, o ramo da advocacia empresarial é muito dominado por homens. Se você parar para pensar, você consegue ver Eu diria por nome e nomes, né? No direito tem Isso. muito isso, de qual é o seu sobrenome, né? Que história você tem. Exatamente. Parece que é uma herança que a pessoa vai herdando. Exatamente. Então, assim, ter dito que ia ser, ter dito que ia fazer, e hoje ser sócia, junto com mais 3 homens, ser a única mulher dentro disso, eu acho que foi uma situação de muito peito e muita coragem de bater e dizer, eu vou fazer assim e vai dar certo. Porque eu vou fazer dar certo. Eu já tô segurando aqui, eu vou dizer que vai dar certo. E aí, isso hoje é uma pauta que a gente tem no escritório, de ter igualdade de gênero dentro do escritório, de mostrar para as mulheres, para as estudantes, né? A gente tem várias estagiárias, que o mundo da advocacia é possível para mulheres dentro da advocacia para empresas. E aí isso é uma coisa que eu me orgulho muito, que não foi fácil, mas hoje em dia todo mundo diz, que maravilha, né? Não sei o que. Na sua história, é muito massa porque você empreende, você é advogada, e você tem mais um ponto. Você é sócio do seu esposo, não é do seu Isso. marido. E aí começa a relação. Então, que muitas mulheres que estão nos ouvindo também possuem um esposo e às vezes estão a ferro e fogo no trabalho, né? E tem que equilibrar essa relação. Como é que vocês lidam com todo esse contexto? Não é fácil, mas a gente tem um diferencial. Porque a gente já se conheceu na faculdade, então a gente estudava juntos. E a gente estagiava juntos. Então é algo que é natural, porque sempre foi assim no nosso relacionamento. Mas assim, separar o pessoal do profissional é muito difícil, porque você acaba levando para casa muitos dos problemas que acontecem no dia a dia do escritório. Então, às vezes, a conversa gira em torno do direito 24 horas por dia, né? Aí a gente vai assistir uma série no Netflix, assiste o quê? Suits Selection, entendeu? Mas qual é o ponto positivo? Eu acho que isso também faz a diferença. Ele é tão apaixonado pelo direito quanto eu. Então, acaba E eles que não são apaixonados, gente. acaba que não é uma coisa pesada. Mas, como todo casal, a gente briga, a gente tem dia que a gente não tá querendo olhar um pra cara do outro, e tem que ir pro escritório e fazer o que tem que ser feito. Então é isso, é fazer o que tem que ser feito naquele momento, Muito bem. com muito respeito, né? Isso aí. E aí ela falou, ela tá falando aqui, minha mente tá explodindo aqui. Eu tô vendo vários cenários e vários nossos clientes com alguns cenários. E eu vou fazer uma pergunta de uma coisa que a gente já falou atrás. Você falou de contratos, né? De tipos de contratações. Se eu quiser contratar uma pessoa terceirizada, quais os riscos para o meu negócio? O que é que você pode abrir os olhos dessa galera que trabalha muito com essa terceirização e às vezes é de boca, é de aperto de mão e depois pode dar um prejuízo grande? O direito do trabalho é diferente do que muita gente pensa. O empresário não só perde na justiça do trabalho. Mudou muito e
quanto mais você tentar andar na linha, menos você vai perder. Mas não é tão comum quanto parece o empresário perder, assim, a troco de nada. Porque eu tava todo certo e perdi. Não. É porque normalmente tem alguma coisa que não dá certo assim. Verdade. E com a Tá certo só na sua cabeça. viu? Exatamente. Me ajuda. Tem que ver o que tá ali acontecendo. E aí, com a terceirização, aconteceu uma coisa muito positiva, que foi a lei de terceirização. E uma decisão do Supremo Tribunal Federal que permitiu que você terceirizasse aquelas atividades fins. Então, isso é muito positivo, porque antes você só podia terceirizar aquilo que era conexo. Por exemplo, serviços gerais, vigilante, mas que não era o core do negócio. E agora não. Agora você pode terceirizar amplamente. Qual é o principal cuidado que você tem que ter? Qual é a empresa que você está contratando para terceirizar? Porque o grande ponto está aí. Ela tem que ter um capital social específico. Você tem que ter aquele cuidado de pedir certidão negativa daquela empresa, ver se já tem outras ações, se ela paga direitinho, se ela contribui com as obrigações. E aí, no decorrer, deu tudo certo, tá tudo massa, perfeito, é uma empresa séria, é uma empresa comprometida, que paga tudo certinho, beleza. Mas tem que lembrar que aquele empregado que está na sua empresa, ele não é seu empregado. Então, você não pode tratá-lo como se seu empregado fosse. Então, não pode haver subordinação. Eu não posso dar ordem nele. Eu não posso aplicar uma punição. Chegou atrasado. Não, você tem que falar com a empresa, que é a empregadora dele, e dizer, tá acontecendo isso, tudo isso, realmente fulano. terceirizado. Exatamente. Inclusive, a orientação daquele empregado. Então, esses são os principais cuidados para evitar tanto responsabilizações para sua empresa, quanto em questão de algum outro tipo de problema, de prejuízo que possa vir a causar. E aí, sempre por escrito. É uma obrigação legal ser por escrito, entendeu? Isso é muito importante. Inclusive, só uma informação bem relevante para vocês que estão nos escutando. A gente estava até conversando sobre isso um pouco tempo antes. Deixa eu perguntar. Pronto, então faça a pergunta. Não, você fazer esse adendo aí sobre essa nova obrigatoriedade que está surgindo e que as empresas precisam se adequar. Essas questões, não só sobre terceirização, né? Terceirização é um pauta que está aí no dia a dia. Inclusive, tiveram grandes casos, que foi aquele das vinícolas e tal, que abriu os olhos para essas questões. Mas tem outra questão que está muito em voga também, que é a questão do assédio. E aí, nós que somos 3 mulheres aqui discutindo sobre isso, é bem importante pautar. Sim. Dentro das empresas públicas e privadas, tá? Porque a gente viu aquele caso da Caixa Econômica, importantíssimo. Sim. Que é uma nova portaria lá do Ministério do Trabalho e Emprego, para que as empresas adotem práticas que previnam, que combatam o assédio dentro das organizações. Então, instituir canal de denúncia, ter programas de treinamentos, são algumas das novas obrigatoriedades, inclusive, caro ouvinte, para você que terceiriza seus serviços. Então, é muito relevante e é muito importante se atentar para isso. E aí, um detalhe importante, né? Falando sobre esse tipo de proteção para as empresas. É você saber o que fazer com a informação, né? Porque ela vai chegar através de algum canal. Você vai ter que estabelecer um canal no seu negócio. Seja, tu citou aí... Porque tem que ser anônima, né? Precisa proteger a denúncia. Então, tem que ser um canal que seja protegido. Um canal anônimo. E aí, você tem que saber o que vai fazer e que ação e atitude você vai tomar Exatamente. com a informação que você vai receber, né? E aí, a importância... E as empresas não estão preparadas. Né? Não estão. Outra pauta muito importante nessa questão ainda, não só sobre direito do trabalho, mas sobre boas práticas, ética e gestão, é a questão do compliance. Então, essa advocacia preventiva trabalha muito isso. Como é que eu posso fazer para andar na linha, dentro das possibilidades? E aí não é chegar e impor ao empresário, você tem que fazer assim. Não, dentro do seu contexto, como é que a gente pode melhorar isso e ir puxando o mais próximo possível do menor risco possível. É isso que a gente faz, né? A gente gere riscos jurídicos no nosso caso. Então, ter um bom código de ética, ter código de conduta, regimento interno, ter políticas muito claras na organização, isso tudo envolve advocacia preventiva. É aquela questão de não ir apagando os incêndios, ir preparando o terreno para ter uma vida mais tranquila dentro da empresa. Ju, a gente com muitas exposição em redes sociais, naturalmente as empresas geram muitos conteúdos e expõem seus colaboradores em redes sociais e tudo mais. Que medida a empresa precisa ter, né, para poder utilizar desse direito de imagem, né, dessa situação? Como a gente estava até comentando no início... Isso é para todo empreendedor. Né? Todo mundo já é empreendedor blogueirinho, então todo mundo expõe as redes sociais. Então, preste atenção aí na explicação de doutora Juliana. Doutora. Quase. Quer ter doutorado? Aí eu só vou andar assim, não, doutora Juliana. Por enquanto. Muito prazer, né?
Isso é muito importante, Ai, ela Dani. como vendedora, você... Isso é muito importante e tem a ver com aquilo que a gente conversou no início sobre essas inter-relações, né, do direito. O direito ser multidisciplinar. Lá no escritório, por exemplo, a gente realmente tem uma rede social muito ativa e as pessoas já entram no escritório muitas vezes sabendo e querendo fazer parte disso. Mas nem todas as empresas são assim. E nem todo mundo vai gostar ou querer aparecer. Então, esse limiar é muito importante de ser delineado. Para as empresas que realmente adotam essa postura e querem que os empregados façam isso, ou prestadores de serviço, é muito importante ter formalizado por escrito a autorização daquele empregado ou daquele prestador de serviço para aparecer nas suas redes sociais, a disponibilização da imagem, da voz, do vídeo, porque é um direito personalíssimo. Então, assim, dos direitos que estão ali postos, é um dos mais importantes. Ceder a imagem, ceder a voz. Então, isso é importante estar documentado, a sessão por escrito, dizendo que autoriza aquela postagem, autoriza que aquilo seja realmente disponibilizado pela empresa nas redes sociais. Caso contrário, acontece como recentemente, foi semana passada, saiu uma condenação por danos morais de uma empresa, né, um empregado em face de uma empresa, porque a empresa fez vídeos dela e ela estava grávida e não queria estar aparecendo nos vídeos. Pediu para retirar, a empresa disse, não retiro, porque é meu o vídeo. Só que não tinha nenhum documento dizendo que realmente era da empresa. E aí eu volto a dizer, galera, aperto de mão é massa, mas documentem, né? Tanto para vocês como pro negócio de vocês, é importante. E evita esse tipo de constrangimento, esse tipo de ação, esse tipo de processo desnecessário, né? Acho que tem muita coisa desnecessária. Muita. Que por falta de conhecimento e informação acaba tomando proporções absurdas. Exatamente. Uma coisa que eu gosto muito de dizer, né, é que, e aí eu tô dizendo agora em todos os podcasts, porque o óbvio precisa ser dito, e a gente diz muito isso na Chianca, é que é muito bom sentir incômodo, né? E eu espero que esse podcast esteja gerando incômodo para vocês. Porque incômodo gera ação e a ação gera resultado. Ponto. Incômodo, geração e ação gera resultado. Então, diante de tudo que você falou aqui até agora, tenho certeza que quem está nos assistindo, nos ouvindo, tem todas as plataformas aí, todos os streams de áudio e de vídeo. Com certeza, alguma coisa Você não está conseguiu, fazendo. E você não está fazendo na e sua você empresa. conseguiu aprender. Vou dar um exemplo. Eu quero saber quantas pessoas que estão nos assistindo hoje, quantas empresas pediram certidão negativa para uma terceirização. Me diz. Duvido. E uma coisa simples, que não tem Aham. custo nenhum. Não tem Nenhum. custo. Mas a falta de informação faz com que isso aconteça. E aí eu queria que você desse agora algumas dicas para esses gestores, empresários, pessoas que gostam desse tema, o que é que elas podem fazer para melhorar o negócio delas, o que é que elas podem fazer para diminuir o bloqueio com a parte jurídica. Porque, como você falou no início, Ju, muitas pessoas têm medo de entrar em contato, vou acionar meu advogado. Pô, que massa que você tem uma pessoa para lhe ajudar. Que massa que você tem um advogado, uma advogada maravilhosa como Ju, para ajudar teu negócio a crescer, para diminuir burocracia, para ajudar teu negócio a ter mais lucro, porque ajuda mesmo. Tem muita parte aí de tributação que o advogado vai entrar nesse circuito, te ajudando a reduzir. Enfim, quais são essas dicas? Eu acho que a primeira delas é acreditar que você não vai conseguir fazer tudo sozinho. Isso aí não vale só para o jurídico, mas ter alguém que te auxilie no marketing, ter alguém que te auxilie na contabilidade, ter alguém que te auxilie no jurídico, também entender que esse complexo que vai te levar ao sucesso. Porque não tem como o empreendedor tá chutando, cabeceando, indo pro gol e fazendo tudo ao mesmo tempo. Não tem como. Não tem como um advogado só saber de todas as áreas. Sim. Então, é muito importante para o empreendedor compreender que ele não consegue fazer tudo sozinho. Eu compreendo 100% que tem momentos da empresa que você vai precisar fazer mais coisas ou menos coisas, mas não relegue o jurídico a um segundo plano, porque ele pode ser a chave ou para o seu sucesso ou para o seu prejuízo. Porque você está fazendo ali práticas reiteradas erradas e aí chega uma ação, por exemplo, que vai te cobrar 10 mil, 20 mil, 30 mil, 100 mil e você vai ter caixa para pagar isso? Às vezes não vai ter caixa. Então, prevenir... Faltou a vacina no meio do circuito. Prevenir é sempre mais barato do que remediar. São inúmeros os casos que chegam lá no escritório que eu digo, gente, por exemplo, coisa simples, contrato de experiência é um contrato por tempo determinado, mas que precisa ser anotado na carteira de trabalho. Tem muita gente que simplesmente não sabe. Eu atendo várias pessoas, vários empreendedores que dizem, não, mas não era experiência, então não precisava anotar a carteira. Não é porque ele é mau, não é porque ele está fazendo errado porque quer, é porque ele não sabe. É porque ele não sabe. Então, compreender que o jurídico é importante para a empresa
e é importante para o sucesso do seu negócio. 2, seguir o perfil do CMRD Advogados. Esse é importante, viu? Porque tem muita dica massa. Porque a gente sempre tenta, é uma coisa que a gente só tá empreendedora, se não gostar, se respeitar. Agora digo arroba. Sigam a Chianca aí, viu? Vão aí, Chianca, por favor, bora rampar. Arroba deixa circular. Obrigada. Daniela Chianca. Tem uma venda, eu tenho que aproveitar. Digo Arroba cmrd.advogados. O seu também. Arroba Juliana Coelho TM. Lá a gente sempre tenta trazer o que há de mais novo, uma linguagem mais simples para o empreendedor. Então é importante porque às vezes é um gatilho para aquela pessoa que não está fazendo fazer. E tem coisas simples que não geram um custo adicional, às vezes é uma viradinha de chave que é importante. Então, não só, obviamente, eu estou falando de CMRD Advogados, mas acompanhar portais que sejam realmente de informações seguras. Porque às vezes, quando você digita no Google uma dúvida, o primeiro link que aparece ou é desatualizado, ou é de uma coisa que realmente não faz o menor sentido, ou é de alguma pessoa que falou alguma coisa que você não conseguiu interpretar exatamente como é que ele se aplica no seu negócio. Ou então, pode cuidado. ser do Wikipedia, que qualquer pessoa pode alterar informações. Exatamente, e colocar o que cuidado. quiser. Então, é importante ter qualidade nas informações. Então, seguir portais de confiança seria a segunda dica. Terceira dica, bom senso. Tem coisas que é fácil de você identificar que não está 100% correto, adequado e procurar ajuda. Então, ter bom senso e ter essa ideia de que informalidade nunca pode ser a regra. Pode acontecer eventualmente, mas formalização é a peça-chave para qualquer coisa que venha acontecendo no seu negócio. Deixa por escrito, se registra, se documenta. Tá fazendo tratativa por WhatsApp? Mantém o registro daquela tratativa no WhatsApp. Tá fazendo tratativa por e-mail? Mantém o registro por e-mail. Então, sempre guardar essas que a gente chama de evidências, que são essas tratativas que foram formalizadas. Fez uma ligação por telefone? Não precisa gravar todas as ligações de telefone que você está fazendo. Mas é importante, manda uma mensagem no WhatsApp. Fulaninha, conforme a ligação que a gente fez hoje, de tal horário, ficou decidido, XYZ. Confere, pronto. Então, isso é muito importante. Manter os dados atualizados das pessoas que você faz negócio. É o e-mail, o endereço, porque isso facilita para o caso de ter um eventual processo judicial. Se preocupar com o mais importante, que é a marca. E quando eu digo isso, não estou falando só de registro de marca, mas estou falando sobre como responder para os seus clientes, como se portar diante de um problema, conhecer o Código de Defesa do Consumidor, porque nem sempre o cliente tem razão, mas isso precisa ser dito de uma forma que não cause um problema ainda maior. Então, fazer gestão de crise jurídica ou não jurídica é muito importante. Para isso, conhecer o Código de Defesa do Consumidor. Dizer, não, de acordo com tal artigo, é para ser feito assim, você tem tal opção, ou a opção cabe a mim. Então, conhecer o Código de Defesa do Consumidor é muito importante. E, de forma geral, de forma global, realmente entender que ter um advogado amigo, parceiro, é importante, mas ter um advogado especialista do seu lado é ainda mais importante. Porque, às vezes, o seu amigo é especialista em direito previdenciário. Ele vai te dar uma dica, e você confia porque ele é advogado, de direito empresarial. Só que ele não sabe, não é culpa dele, não tem como ele saber tudo. Mas é uma dica que não é uma dica 100% acurada, vamos dizer assim. Então, realmente entender que as empresas precisam se profissionalizar, sendo jurídicas, ou sendo do ponto de vista jurídico, sendo do ponto de vista de gestão mesmo. Elas precisam ter esse momento, né, de acordar, abrir o olho e compreender que é necessária essa formalização. Massa, o papo tá massa, né? Mas aí, a loucura. A nosso tempo tá... O tempo já foi. O povo ia ficar aqui falando de direito. Quem queria, né? Quem queria? A pragmática, a prática das coisas. Só uma última coisa que eu esqueci de falar, meninas. Estamos aí vivendo a era dos dados. Então, Era essa eu tô com a transição de casamento, meu amigo. E eu ia passar. Era justamente isso, sobre essa questão do jurídico. Como você vê o ChatGPT, a inteligência artificial e a relação com a parte jurídica, né? Os advogados irão deixar de existir. Eu acho que Bem futurista. advogados que são meramente fazedores vão deixar de existir, porque o ChatGPT responde. Obviamente, você tem que tomar cuidado com o que foi respondido, né? Mas ele responde com uma certa acurácia ali, com propriedade. Ou pelo menos dá o gatilho pra você pesquisar em outros lugares. Sim. Então, os que... Brincadeira. Eu sou gestora, administradora. Os que fazem trabalhos que são copiar, colar, recortar e fazer desse jeito vão acabar eventualmente. Não só a parte jurídica, em qualquer área. Exatamente. Trabalhos meramente burocráticos, possivelmente sim.
carimbadores, né? Sim. Mas o papel do advogado é ir além, é interpretar aquela situação e dar a melhor solução. E aí eu acho que esse feeling de negócio e a bagagem de experiência que você vai construindo no decorrer da sua vida, ChatGPT nenhum vai suplantar. E aí, nesse sentido, é muito importante alertar e falar um pouco sobre isso, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que está em vigor já faz um tempinho. As empresas vão começar a ser multadas agora, então é importante tomar cuidado com isso, é importante estar atento, fazer uma revisão geral do contrato, ver se sua parte de segurança da informação está ok, e fazer treinamentos, porque os empregados, os prestadores de serviço também precisam de treinamentos nesse sentido. Treinamentos são muito importantes, não só quanto à Lei Geral de Proteção de Dados, né? Quanto à grande maioria dos assuntos e dos temas jurídicos. Porque às vezes a alta gestão tem conhecimento, sabe, mas quem está ali no operacional no dia a dia, às vezes não sabe, porque não foi comunicado. Sim. Então é muito importante também essa parte de treinamentos. E com vocês que mexem com tecnologia e muitas outras pessoas que não mexem com tecnologia, mas todo mundo mexe com dados. É impossível ter uma empresa, se tiver, gente, tá na hora de mudar. Mas é muito importante estar atento a essa nova legislação também. Isso aí. Muito bom, Ju. A gente agradece demais falar sobre esse tema. Tanto como a gente fala, nós somos embaixadores de gestão, né? Para as empresas colocarem tecnologia, gestão, olhar para os dados para tomar decisão, né? A gente leva os negócios de sucesso. Então, é o nosso propósito realmente da Chianca. E tudo envolve área jurídica, né? O jurídico está em todas as áreas, nossas relações pessoais, relações profissionais. Então, a importância das empresas estarem atentos, de ter uma área, se não tem condições de ter o contrato fixo, mas ter a consulta, como você falou, tem várias formas de buscar informação, né? Várias formas de serem bem orientados. Então, tá aí o escritório da CMRD, tá vendo quantos que eu decorado? Para ajudar, para apoiar, a Ju também gera muitos conteúdos, como a gente já falou. Então, muito obrigada. Eu amei estar com você, me ouvir. Eu ficava aqui o dia todinho, porque eu adoro. E quando a pessoa tem um filho de professora, aí é bom mesmo, né? A pessoa gosta do que faz, torna tudo mais leve, como eu disse no início. Então, eu saí daqui aprendendo coisas absurdas e maravilhosas. E aí você que tá ouvindo aí, compartilha, né, com os seus amigos empreendedores, com os alunos de direito, com alunos de todas as áreas. Acho que isso aqui tem muito conhecimento além do que a gente falou de direito para negócios, é para a vida. Então que vocês possam aproveitar esse conteúdo, compartilhar. E é um grande prazer fazer esse podcast. Assistam os outros episódios também. Tem preciosidades aí de conteúdo. E eu espero vocês para o quê? Pra o quê? Pra gente estar sempre o quê? O quê? Bora voltar, minha filha. Peraí. E aí a gente tem que fazer uma finalização especial, Peraí, você quer acabar um negócio que nem acabou ainda, até acaba. Você que, puxa, vai acabar, tô acabando. Mas aí é isso, né? Vamos ter que finalizar, Ju, infelizmente. Agora é hora do Bora Rampar, né? A gente vai ter que falar empolgadíssimo, Bora. porque hoje foi massa. Eu vou dizer assim, vocês assistam o episódio e a gente chama o Bora Rampar. Vocês que estão aí, assistam, compartilhem e... Bora Rampar!